Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 27 de agosto de 2021. Estamos iniciando a segunda noite do nosso quarto Cosmovini, encontro de cosmologia e ufologia do Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni. De início, o Patovni agradece a presença de todos, em especial de nossos conselheiros. Estou vendo aqui o Petit, a Lala, o Douglas, não entrou ainda, mas já estará conosco também. Acabou de entrar aqui, espera um minutinho. O nosso padrinho, Tony Najar Kurovs, que está conosco também nessa noite. Agradeço a participação de todos, especialmente o empenho também do Diego, né, na condução aí dos trabalhos técnicos deste nosso já tradicional evento. E hoje teremos a continuidade dos estudos a respeito da temática dos agroglifos, tão bem exposta ontem pela nossa conselheira Lala Barreto, e hoje a ser apresentada numa perspectiva diferenciada e igualmente importante, né, do fenômeno dos agroglifos. Eu lembro a todos que este quarto Cosmovini é dedicado à memória do astrônomo francês Camille Flammarion, autor, dentre outras magníficas obras, desta A Pluralidade dos Mundos Habitados, escrita em 1861 e publicada no ano seguinte, 62. Antes de dar início aos trabalhos, de uma forma muito rápida, eu faculto a palavra para uma boa noite, primeiro ao nosso padrinho, Tony Najar Kurovski. Diga um oi para o pessoal aí, Tony. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aqui. Boa noite, Douglas, Diego, Sol, Petit, olá, saudades, Lala. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Florim. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu, hein? Ótimo. Petit, Marco Petit. Boa noite, meu amigo, meu irmão Tasca. Prazer estar aqui pela segunda vez, depois da apresentação da Lala ontem, muito importante, esclarecedora. Prazer estar com você também, Tony, tá? Hoje aqui para assistir o Douglas, né? Um abraço também para o Diego, que eu sei que cuida aí de toda a parte a nível de assessoria técnica. Ou seja, Lala, também uma boa noite para você. E estamos aqui, né, para continuar a participar dessa vez aqui, assistindo com muito prazer essa série tão importante de conferencistas. Nossa conselheira Lala Barreto. Obrigado, Petit. Bem, boa noite, Flori, boa noite, Patovni, boa noite, Sol Tasca, Diego Tesser, e boa noite, Tony, Petit, Douglas. Estamos aí, né, em companhia maravilhosa. Então, vamos à palestra, né, aguardada do Douglas. Muito bem. Não sem antes também saudar o Paulo Sérgio Batalini, Ben Mahren Kadesh, que também está conosco aqui nesta noite, e dizer que antes do início dos trabalhos faremos uma breve referência ao nosso homenageado Camille Flammarion, mediante a leitura de um pequeno excerto dessa maravilha, a pluralidade dos mundos habitados. Isso para demonstrar que, embora o livro tenha sido escrito há 160 anos, a sua mensagem continua muito atual, é bastante pertinente a isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Então, vamos lá
ao Camille Flammarion. A ardente curiosidade desenvolvida em nossa alma pelo estudo das coisas ocultas e esta espécie de distante simpatia que desperta em nós quando o nosso pensamento se transporta às outras terras do espaço seriam magnificamente coroadas com efeito se nos fosse permitido entrar em relação com os habitantes daquelas esferas desconhecidas. Vejam bem, entrar em relação com os habitantes daquelas esferas desconhecidas. Se ao menos tivéssemos alguns direitos legítimos de esperar que, com o auxílio dos aperfeiçoamentos da óptica, pudéssemos algum dia a ver de perto esses campos povoados por outros seres, essas cidades construídas por outras mãos, essas casas abrigando outros homens que não são os de nosso grupo terrestre. Seria uma bem preciosa recompensa para os trabalhos dos observatórios e para os esforços dos filósofos. Mas, no estado atual de nossos conhecimentos, seria vão e pueril acalentar semelhante esperança para nosso tempo. E nossos descendentes deverão dar-se por muito contentes se os progressos da ciência lhes derem um dia o privilégio de levantar o véu tenebroso das distâncias. Obviamente que Flammarion não conhecia, até porque fatos ocorridos após o desencarne dele, episódios como aqueles ocorridos no Brasil na década de 1950, com Antônio Rossi, com João de Freitas Guimarães, com Arthur Berlet e com outros, que alguns deles, inclusive, foram levados a esses outros mundos e mantiveram contato específico com outras humanidades. Então, Camille Flammarion, ao desenvolver essa obra magnífica, profetiza esta manifestação de irmandade cósmica, ao tempo em que resgata a memória da ancestralidade da ideia de ser o universo povoado de mundos habitados. Aliás, exatamente como já antes, séculos antes, dizia Giordano Bruno. De maneira que fica o nosso registro em memória de Camille Flammarion. Para fazer a apresentação do Douglas Albrecht, conferencista da noite, passamos a palavra então à diretora de eventos do Patovni, minha irmã Solange Tasca. Solange? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao quarto Cosmódromo, a segunda noite, com a palestra do Douglas Albrecht, engenheiro agrônomo formado pela UDESC e tem larga experiência profissional na área, tendo prestado serviços durante 17 anos em fazendas no Paraguai. Engenheiro civil pela UDC de Foz do Iguaçu, possui especialização em análise de estruturas e atualmente trabalha como engenheiro calculista e estruturalista. Atua no espiritismo há mais de uma década e é dedicado ao estudo da transcomunicação instrumental. Especialista em agroglifos, fenômeno que estuda desde 2016. Conselheiro do Patovni. Aí está o Douglas, uma pessoa extremamente qualificada, que, de fato, fortalece as colunas do Patovni e que irá nos brindar esta noite com uma conferência específica a respeito dos agroglifos na sua perspectiva geométrica, vamos dizer assim. Douglas, muito obrigado, seja bem-vindo e a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Obrigado, professor Tasca, pelas palavras. Obrigado a Sol pela apresentação da minha biografia. Queria cumprimentar o Marco, o Tony,
conhecidos aí do cenário ufológico brasileiro, todos aqui presentes, o Paulo, que amanhã vai fazer também uma palestra que, sem sombra de dúvida, traz conhecimento e complementa a questão ufológica por parte, principalmente, dessa questão da criptoufologia, né? Eu considero ele um dos maiores especialistas, pelo menos no Brasil, quiçá da América Latina, sobre esse tema. E queria agradecer ao grupo, né, o Patovni, pela oportunidade da gente poder estar explanando mais uma vez sobre essa questão dos agroglifos, né, em relação a esse tema. A Sol falou ali na biografia que eu sou especialista em agroglifos, mas, na realidade, a gente tem um começo até bastante temprano, né? O nosso contato a nível de campo com o fenômeno foi em 2016, né? Onde eu tive a oportunidade de unir conhecimentos e unir interpretações com o pessoal da revista UFO, na pessoa do Tony, do Gevaer, mais o Alcides, né, que também teve a campo, em loco, e colheu importantes informações. A gente acompanhou de perto também todo o processo decorrido das análises microbiológicas, né? Então, basicamente, o meu tema, antes como admirador de longe, mas, em definitivo, com a ocorrência do fenômeno aqui no Paraná, em 2016, né? Poderia ter começado antes, mas, enfim, a gente nunca sabe como que o destino nos leva, né? Lala, também, uma boa noite para você, excelente palestra ontem também. E o meu tema vai ser sobre a questão da geometria dos agroglifos. Veja bem, eu vou fazer uma apresentação, é importante que fique claro que tudo que eu falar nessa apresentação, ela corresponde à minha análise pessoal do fenômeno, né? De forma alguma, ela tem, assim, uma intenção de querer ditar regra ou norma em relação a isso. E como eu havia falado ontem, e eu acredito que essa deva ser também uma guia, né, para todos aqueles que queiram começar a estudar o fenômeno, ou que já estudam um fenômeno, é sempre importante a gente ouvir todos os lados, ouvir todas as opiniões, né, em relação ao fenômeno, seja ela de qualquer linha que for, né. A gente sabe que dentro da ufologia existem diferentes categorias, né? Existem aqueles que têm um certo ceticismo sobre algumas outras matérias, né? Existem aqueles mais amplos, né? E eu me enquadro nessa segunda categoria. Eu procuro realmente deixar todas as opções em aberto e aos poucos pavimentar a estrada que pode levar à verdade, se é que um dia a gente vai conseguir explicar a coisa realmente sobre uma ótica só, sobre um ponto só, tá? Então, deixa eu começar a minha apresentação. Então, eu selecionei alguns pontos sobre essa questão do estudo dos agroglifos, sob o ponto de vista da geometria, que é algo que eu já venho fazendo há aproximadamente uns 2 anos, né? Tem algum material já significativo em relação a algumas interpretações e análises, né? Que a gente faz sempre do ponto de vista, assim, das fotos, né, publicadas principalmente pelo site Crop Circle Connector, né? Ele é um site interessante porque ele junta, assim, não só as informações das ocorrências, mas ele procura coletar também informações de outras pessoas no mundo que também estudam os agroglifos sobre essa ótica
vamos dizer assim, mais geométrica, mais de formação, de construção da figura, né? Então, essa é a minha principal fonte, assim, tanto das imagens quanto de algumas informações em relação a isso. Fora isso, existe uma interpretação particular minha, que futuramente, ainda está muito cedo para poder concretizar, mas futuramente a gente vai tentar unir ou juntar essas informações num livro, né, onde a gente vai tentar ir explanar e poder entender o fenômeno sobre diferentes frentes, né, diferentes óticas, né. Antes de começar, eu queria dizer aos senhores que, atualmente, até pela própria situação em que a humanidade passa por essa questão da pandemia, né? Eu acho que a ciência, ultimamente, principalmente no último ano, ela tem sido debatida muito, ela tem sido colocada ali na berlinda muito, né? Se discute muito sobre a questão do método científico, as pessoas discutem, mas, pô, 1 ano fazer uma vacina, antes levava 10, agora, né, leva 1 ano, né? Então, isso trouxe uma discussão muito interessante sobre o método científico. E dentro do, para quem usa o método científico, a humanidade como um todo, né, hoje a gente se encontra numa posição tal de evolução tecnológica devido ao uso do método científico. O método científico ele precisa ser muito criterioso. E quem usa o método científico precisa ter essa questão bastante clara, que você não pode deixar a sua opinião particular, né, ou os seus desejos particulares influenciar no estudo científico. Então, ele precisa realmente ser algo separado, né? Preciso separar a mente que está sendo trabalhada, que está sendo utilizada para raciocinar do pesquisador, da mente, digamos assim, pessoal dele, né? Emocional dele, ou das suas aspirações, enfim. É muito interessante, porque ultimamente eu escutei do pesquisador que quando você vai fazer uma vacina, você não fica torcendo para a vacina, muito pelo contrário, você torce para o vírus, né? Você bota ali a vacina em todas as situações possíveis, por questões probabilísticas, e quando ela passa por tudo, aí, obviamente, que a resposta final é que é realmente uma vacina segura, né? E hoje eu olho para o fenômeno do agroglifo com esse mesmo ponto de vista, dentro dessa linha, dessa marca, né? Então, hoje eu começo a estudar um agroglifo partindo do ponto de vista de que foi alguém que fez, alguém terreno que fez, um ser humano que fez. E dentro dessa faca ou dessa navalha, vamos dizer assim, desculpa, a janela está aberta e o caminhão resolveu passar. Dentro dessa navalha, a gente busca o quê? A gente busca tentar encontrar que meios e que métodos essa pessoa possa ter usado para poder desenvolver, para poder, enfim, aparecer o fenômeno. E a partir do momento que a gente começa a estudar sobre determinada ótica e tenta entender, mas a possibilidade disso ocorrer, as características geométricas da figura, as questões de composição de triângulos, retângulos, circunferências, dentro do que já se tem já definido sobre metodologias para poder estudar um agroglifo, a gente começa a ir eliminando alguns fatores e algumas figuras, não todas, mas algumas figuras começam a entrar numa posição que, digamos assim, estatisticamente, realmente é muito difícil, assim, a gente tentar acreditar que uma pessoa ou um grupo de pessoas possa, digamos, disponibilizar seu tempo, dinheiro e até uso de ferramentas para poder concretizar aquela forma geométrica. E em uma última análise, se for numa última análise, ainda fica a questão de entendimento psicológico
desse grupo ou dessa pessoa, com que intenção? Quais são os objetivos? Por que se dedicar a esse tipo de digamos assim, atividade, né, em voga já há tanto tempo, no mínimo 30 anos, em particular na Inglaterra, mas também que teve os seus períodos em outros países, como Estados Unidos, Austrália, né? A gente tenta daí entrar por essa linha. É claro que dentro dessa possibilidade, e aí buscando, por exemplo, o agroglifo de 2016, ocorrido em Prudentópolis, que praticamente 3 frentes de trabalhos atuaram sozinhas para poder estudar sobre a ótica um pouco mais científica, a análise de solo, a análise de plantas, a questão da microbiologia, as avaliações de radiação eletromagnética, sobre essa ótica e sobre esses dados apareceram coisas importantes a serem questionadas em relação a, entre aspas, coincidências que ocorreram nessa figura, tá? Mas a minha apresentação hoje, o que eu vou mostrar hoje, em relação principalmente a 2 figuras que apareceram na Inglaterra no mês de maio e no mês de junho, em que uma delas a gente se questiona e encontra coincidências assim que, na minha opinião, quem estuda o tema pelo ponto de vista matemático precisa ter um planejamento muito bom para que ocorra, e outras figuras em que realmente a formação ela não traz muito, digamos assim, algo tão extraordinário pelas medições que a gente conseguiu fazer. Então, quando a gente fala de agroglifo, a gente tem que, obviamente, sempre apresentar uma questão de revisão histórica. E aqui eu vou fazer uma revisão sucinta, obviamente, porque na última apresentação que eu fiz no Cosmovini, eu me alonguei um pouco mais. Então, para mim, há basicamente 2 informações importantes sobre o aparecimento de ciclos nas plantações. O primeiro, que é o demônio colhedor, né, ou o demônio ceifador, né, vamos dizer assim, que foi publicado no tabloide, né, essa história em 1678, e ele também, como várias coisas na ufologia, ele foi politizado e também se criou uma certa polêmica, né, em relação a esse conto, né, que hoje é considerado um conto. Mas ele basicamente conta a história de um trabalhador que precisava colher uma lavoura, e ele precisava contratar trabalhadores para poder colher, né? Quando ele foi contratar, ele achou que os trabalhadores pediram uma quantia muito alta, né, para poder fazer o trabalho, a ponto dele falar que, se for para pagar esse valor para eles, ele preferia deixar a colheita para o demônio colher, né? Seguramente esbravejando, enfim. E no dia seguinte, na lavoura dele, apareceu, obviamente, as plantas acamadas, né? Parte das plantas acamadas, com uma determinada forma geométrica, né? E muito provavelmente com as características que a gente conhece dos agroglifos, né? Então, assim, há basicamente 2 situações muito interessantes nesse processo. O primeiro é o relato, a época do relato, né? E o fato de ter sido relatado como plantas acamadas, que eles interpretaram como plantas colhidas, né? É algo que mostra que o fenômeno não é algo novo, né? Não é algo de época, né? De determinadas épocas, né? E o segundo foi tão importante que mereceu, inclusive, uma página em um tabloide, né? Ou seja, a imprensa comunicando, né, esse aparecimento. E o outro muito importante, que para mim é fundamental,
é uma publicação na Nature, em 1880, na página em que a Nature tinha sobre relato dos leitores, né? Ela dedicava uma determinada quantidade de páginas para que os leitores da própria Nature, que é uma revista científica, e naquela época era também uma revista científica, pudesse contar relatos que pudesse estar correlacionado ao conhecimento científico que os próprios leitores desenvolviam na época, né? E tem um relato do James Rand Capron, de 23 de junho de 1880, em que ele literalmente tem um encontro, né? Tem um contato com um agroglifo e uma fazenda de um conhecido dele. Eles no interior da Inglaterra. E é uma pena que o Capron fala que, inclusive, enviou para a Nature um croquis da figura. E o editor da Nature, na época, não publicou o croquis, publicou só o relato dele, né? É uma pena, porque com o croquis a gente ia poder ter uma ideia do que geometria, né, que se apresentava, mas pelo relato do Capron, é um crop circle clássico, né? Círculos, né? Dentro de círculos, e ele descreve perfeitamente as plantas acamadas, né? Em uma só direção, em algumas vezes trocando o acamamento de lado, né? Como a gente está acostumado a ver, né? As imagens, como a gente está acostumado a ver. Então, o fenômeno, ele tem, obviamente, no Brasil, ele começa a ocorrer a partir de 2008, né? Com características marcantes, né? Alguns muito impressionantes, até lembrando a safra, os anos da década de 80 na Inglaterra, né? Como a gente pode ver ali, primeiramente Ipuaçu, e desde 2015 em Prudentópolis, né? Com a Flor da Vida ali em 2016, que foi o que a gente desenvolveu o trabalho, e o primeiro em 2015, né, com círculos, né, que se entrepõem e que são ligados por anéis, tratando aí de realmente um círculo autêntico, né, um crop círculo autêntico, pelo menos pela sua forma, pelo seu formato geométrico, tá? Senhores, então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente busca um entendimento geométrico, pelo ponto de vista geométrico, a gente precisa, primeiro, ter uma linha de raciocínio que leve ao conhecimento geométrico em relação ao estudo matemático de algumas geometrias que são até recorrentes nos agroglifos, tá? Uma dessa geometria está ligada em relação à curva do infinito, que também é conhecido como lemniscata, né? Então, quando a gente encontra uma lemniscata dentro de um agroglifo, conforme as medições que são feitas em relação à circunferência do círculo a qual ela está inserida, o comprimento de retas, né, o aparecimento de ângulos, a gente consegue descobrir se essa curva do infinito ela obedece essa geometria pura, né, em relação a isso. Outro ponto importante a considerar é em relação à questão de sequências numéricas, né? Sequências numéricas em relação à quantidade de triângulos, de retângulos, de circunferências, né? Há questões dos ângulos internos de alguns triângulos, né? A sucessão Fibonacci ou sequência Fibonacci, que é algo nascido da natureza, né? Quando a gente fala de Fibonacci, a gente está falando do Leonardo Fibonacci, né? A gente está falando de um matemático aí do começo da Idade Média, do ano 1200, 1170, até 1250, né? Em que ele estudou essa sequência Fibonacci. Ele não foi o descobridor, ela já existia, mas como ele foi o matemático responsável por introduzir os algarismos indo-arábicos, que é o que a gente estuda hoje, que é o que a gente usa hoje, em praticamente toda a nossa civilização,
em toda a nossa sociedade, muito provavelmente ele trouxe da Arábia o conhecimento dessa sequência, né? E essa sequência, ela está relacionada ao aparecimento de números naturais, onde cada termo é a soma do anterior. Então, por exemplo, você tem 0 e 1, certo? Se você somar 1 com mais 0, dá 1. Se você somar 1 com mais 1, dá 2. Se você somar 2 com 1, dá 3. Se você somar 3 com 2, dá 5, e assim sucessivamente. O Fibonacci descobriu que a multiplicação de coelhos, por exemplo, ela respondia a essa sucessão. E outras situações na natureza, como o número de pétalas em determinadas espécies, a própria polinização e a própria sequência, por exemplo, que algumas espécies de abelha percorrem em um pomar com flores, obedece essa sequência. Então, é algo que é intrínseco da natureza e que, em algumas vezes, é possível encontrar em alguns agroglifos, né? Principalmente quando a gente estuda a quantidade de ângulos, os tipos de ângulos, quando existe triângulos, né? Nessa sequência. A gente também consegue encontrar a curva de Gosper, né? E aí a gente tem, já começa a entrar no estudo dos fractais. Os fractais de Mandelbrot também tem em alguns agroglifos, principalmente na safra dos anos 2000, começa a aparecer alguns fractais ligados a essa questão de Mandelbrot, né? A espiral de Albrecht-Dürer, né? Que não é meu parente, né? Obviamente, ou pode ser, né? Mas o Dürer, ele simplesmente descobriu um padrão na natureza em que as espirais obedeciam uma proporção áurea, né? Então, a gente conhece construções na Grécia Antiga, no próprio Egito, né? Que obedece essa proporção áurea, ou seja, ela já é algo muito antigo, né? E o Dürer descobriu algumas construções da própria natureza, de vegetais e até animais, que tinham essa proporção. Uma outra proporção importante é a espiral de Arquimedes, onde as voltas possuem a mesma distância, né? Uma outra espira importante é a espiral logarítmica ou espiral de Bernoulli. E aí o Bernoulli é um engenheiro muito, muito importante, um cientista muito importante para a engenharia hidráulica como um todo, né? Onde as distâncias das espiras obedecem uma progressão geométrica, né? Ou logarítmica. Então, é computável, né? A construção dessa figura. Então, para a gente não ficar muito nessa questão, para poder dar um pouco mais de exemplo, a gente tem aqui, por exemplo, esse agroglifo de 96, próximo a Stonehenge, tá? Esse aqui é de Wiltshire, de Nick Hill, né? De 2001, na Inglaterra, e esse aqui de 96 também, né? No mesmo ano em que apareceu esse perto de Stonehenge. O pessoal, às vezes, confunde que esse aqui, de Mick Hill aqui, de Wind Hill aqui, né? Windmill aqui, é o mesmo que esse, porque foi aparecendo, mas não, eles são diferentes, né? E eles obedecem uma proporção fractal, né? Que a gente pode comparar aqui uma matemática em relação aos fractais de Mandelbrot, né? Então, o que pode estar, digamos assim, inscrito quando ocorre o aparecimento desses fractais, né? É uma sequência, né? Uma sequência que diz respeito a diâmetros, né? De círculos que possuem proporções, né? Então, esse é um fato que ele é computável, né? E ele possui uma ordem e possui uma sequência, né? Então, eu acredito, dentro do estudo dessas questões geométricas... Alto, magro.
que a Uns gente têm pode... cabelo e outros não têm, ela falou. Que a gente pode, obviamente, obter algumas respostas, né, em relação a esse tema. Aqui, por exemplo, a gente já tem uma geometria mais associada à curva de Gosper, né, ou ilha de Gosper, né, que também foi um matemático, né, Bill Gosper, ali por 1943, e é um fractal. É um fractal aqui em Nick Hill, em 97, né, no ano posterior, né, que começaram a aparecer os fractais, e aqui em Wiltshire, né, local conhecido aí dos agroglifos também em 97, no mesmo padrão, né, só que aqui um padrão um pouco mais elaborado, porque existe aqui uma formação interna também, uma geometria diferente de triângulos, né, e que formam estrelas aqui, e aqui basicamente só estrelas com círculos, né, que também possuem uma certa variação de tamanho, né. A Lenscata, ou curva do infinito, né, a gente pode ver aqui em Avonbury, aqui em 2003, né. Então, se a gente, por exemplo, tem acesso ao croquis dessas figuras, e aqui eu tenho uma associação de flores da vida, que conforme o croquis, conforme as medições, é possível saber se essa geometria aqui obedece uma geometria perfeita, né? Uma curva do infinito perfeita, com associação de ângulos, de circunferência, de semicírculos, né? De semiarcos, né? Em Ipuaçu, em 2003, né? A gente tem uma provável Lenscata aqui também, né? E uma outra Lenscata aqui que obedece uma certa conjuntura em que uma parte dela possui um tamanho um pouco maior, o que é extremamente interessante encontrar essas diferenças, porque a execução de uma figura dessa, e aí a gente precisa ter um pensamento um pouco mais científico, de tentar imaginar uma pessoa com uma programação ou com um croquis para executar essa figura e botar essas diferenças de tamanho, né? O que é necessário para poder fazer isso, né? Quantas pessoas são necessárias? Que tipo de equipamentos de precisão? Será que só com GPS de mão, cuja precisão é de metros, eu consigo realizar isso aí no campo? São questões que fervilham, né? E que devem ser respondidas, né? Tanto para quem acredita, quanto para quem não acredita em uma situação, em entidades, vamos dizer assim, biológicas que não sejam as que habitam o nosso planeta, né? Esse aqui de 94, em Wiltshire, né? Ele tem uma formação muito, muito, muito perfeita, né, em relação a essa questão da Lenscata. Aqui a gente começa a ter as espirais mais assim, conectadas com as espirais de Arquimedes, né? Em que você tem uma distância, em que é equidistante, as voltas são equidistantes, né? Ali há uma informação, certo? Que aparentemente, quem olha pelo ponto de vista matemático ou geométrico, pode encontrar alguma coisa em relação a isso. Mas que tipo de informação? Qual é a informação? Será que a distância entre as espiras traz alguma singularidade, né? O comprimento das espiras traz alguma singularidade? Isso tudo são opções que devem ser estudadas e devem ser interpretadas, né? Esse aqui, na minha opinião, é o mais bonito do ponto de vista de beleza geométrica, porque ele guarda uma proporção áurea, né? É uma espiral de Urier, né? Lembrando aí o casulo de um caramujo, né? Que possui essas proporções áureas, e dentro dessas espirais ocorreu aí a construção, obviamente, de figuras que trazem em suas bordas duas faces, né? Lembrando aí a ponta de um triângulo, a ponta de uma seta, enfim, constituindo um ângulo aí de formação. Então, é inegável a presença geométrica, obviamente, mais rebuscada nesses casos e mais simples, com associação de círculos e anéis
dentro dessas figuras. Mas tanto uma quanto outra guarda, obviamente, algum tipo de informação em que a gente deva concentrar, obviamente, a nossa atenção. Bom, agora eu vou mostrar a nossa, digamos assim, a nossa safra, né? Como diz o professor Tasca, né, de 2021. Por quê? Porque ela está interessante, ela possui figuras e formas realmente geométricas que chamam a atenção. Aqui eu queria destacar o primeiro, né, ocorrido, né, ou pelo menos relatado, né, segundo o site do Crop Circle Connector, ocorreu na Rússia, né, e foi relatado em 3 de maio, né, muito provavelmente cultura de trigo, ao que tudo indica, mas infelizmente a única imagem que se tem é a imagem do nível do solo, não se tem uma imagem aérea. Mas é visto que ali ocorreu, obviamente, uma formação, né, em que, inclusive, pessoas já tiveram lá observando devido à formação desse trilho, né, que a gente vê aqui. Aqui a gente entra na Inglaterra a partir de 10 de maio, num agroglifo aqui de Santon Bernard, né, próximo de Alton Barnes, em Wiltshire, mais uma vez Wiltshire. Esse agroglifo, inclusive, ele mais para frente eu vou mostrar uma avaliação dessa geometria. Ele, na minha opinião, ele é um dos mais enigmáticos da temporada, por várias razões. Primeiro, porque ele foi feito em canola, em pleno florescimento, né? E a canola tem algumas particularidades, principalmente em relação ao talo, que para uma pessoa utilizar um pedaço de pau e uma corda para poder amassar essa canola aí, sem estilhaçar o talo, tem que ter um dom muito, muito grande e tem que ter aprendido há muito tempo a fazer isso. Porque realmente é uma cultura bastante sensível a acamamento e ao amassamento. Então, a quantidade de vestígios de ação humana que é possível de encontrar nesse tipo de figura é muito grande. Então, basta realmente ter ali uma investigação, digamos assim, séria para poder encontrar. E o local onde ele foi achado foi próximo aqui do White Horse, né? Que mais para frente eu vou explicar para vocês algumas situações importantes que ocorrem nessa região ali, já desde a década de 1860, né? Onde a região ela é característica por conter essas figuras neolíticas, né? E petroglifas, né? Em relação a isso. Então, mais para frente eu vou dar um pouco mais de detalhes em relação a esse. Esse aqui ainda é no mês de junho já, né? No mês de junho, 8 de junho, relatado em 8 de junho, em Hampshire, tá? Ele é um círculo gigantesco, porque ele pega praticamente 1, 2, 3 marcas ou trilhos, né? E ele foi feito próximo de Shibolton, né? Ele fica muito próximo de Shibolton, numa área ali onde ocorreu aquele outro agroglifo na década de 2000, né? Da suposta resposta, né? Em relação à mensagem enviada ao espaço. E ele realmente ele tem assim um tamanho significativo, ele é composto por círculos e por um detalhamento dentado, né? Que a gente opta assim por, digamos assim, é uma circunferência em que ela possui, né, nas suas bordas, dentes, né? Sinalizando um aspecto de uma engrenagem, alguma coisa nesse sentido. E o restante são, obviamente, círculos, né, já característicos. Esse aqui em Wiltshire também, em 9 de junho, né, um círculo com anéis, né, destacando ali uma semisfera também, e 2 esferas menores, né, uma ali contendo o que a gente interpreta como uma cruz, né, e dia 14, Wiltshire, né,
Então, a gente nota que, pô, dia 9, 5 dias depois, outro, né? Na mesma região, mais uma vez um círculo, agora com uma forma estelar, né? Onde a gente percebe uma associação de estrelas, né? Que parte do centro e chega até, obviamente, ao limite de uma circunferência, de um anel, né? De um limite de um anel presente ali na figura, né? Aqui, mais uma vez, o motivo estelar, ele volta, né? Dia 21 de junho, também aqui, nesse caso, em Hampshire, também com dimensões muito impressionantes, podemos aí dizer facilmente 40, 45, até 50 metros de diâmetro, né? Em relação a essa figura. New Wiltshire, em 28 de junho, já finalizando o mês, uma sequência interessante de circunferências, né? E um anel que possui uma espessura diferenciada, né? Lembrando, digamos assim, um eclipse, né? Onde você tem ali um anel cuja uma parte dele tem uma espessura maior e uma espessura menor, podendo lembrar aí um eclipse, né? E várias outras circunferências concêntricas, né? Então, o que a gente busca quando a gente estuda a geometria de uma figura dessa? A gente busca uma associação entre essas figuras, entre as plantas acamadas, as plantas que foram deixadas em pé, a proporção das áreas entre as plantas acamadas e as plantas deixadas em pé. Quem vai fazer uma figura dessa não procura fazer, ou seja, nem tem tempo hábil para fazer uma associação entre essas áreas, né? Então, esse é um ponto importante a ser reconhecido quando vai se estudar a forma geométrica desse tipo de figura. Aqui um agroglifo clássico, né, com um tamanho reduzido, é uma figura pequena, composta aí por 4 circunferências, mas é um agroglifo clássico, né, que apareceu em Yorkshire no dia 29 de junho de 2021. Esse aqui, ele foi um agroglifo que apareceu próximo a um sítio arqueológico, né? Como a Lala comentou ontem, né? Que é muito comum aparecer próximo a círculos locais arqueológicos, né? Próximo aí de Avonbury Stones, né? O círculo de pedras de Avonbury, lá na Inglaterra. E eu também faço uma análise um pouco mais criteriosa sobre a geometria desse agroglifo. Por quê? Porque esse é um agroglifo que pode ser estudado sob o ponto de vista do matemático, do Hawking, né? Que eu mostrei no último congresso, sobre essa relação entre as circunferências e os hexágonos que são escritos dentro, né? Que geram essa proporção, ela gera uma nota diatômica que pode, obviamente, gerar uma nota musical, né, em relação a isso, e a dificuldade está justamente em você planejar uma figura que possa ter uma relação exata entre a área de plantas acamadas e a área de plantas em pé, que formam uma outra figura geométrica, né? Então, você conseguir essa proporção ou o aparecimento dessa proporção, ao longo dos anos dos estudos dos agroglifos ingleses, Hawking encontrou poucos agroglifos com essa proporção exata, o que chama a atenção pela precisão e, obviamente, isso nos traz uma oportunidade de poder chegar a algumas conclusões bastante importantes. Aqui, reportado em 4 de julho, né? Uma sucessão de estrelas formada por diferentes tamanhos de triângulos, né? Aqui, a primeira vez fora da Inglaterra, ou seja, começou na Rússia, né? Mas fora de um país europeu, a primeira vez em 4 de julho, na França, né? Inclusive um agroglifo muito parecido com o de Prudentópolis, de 2015, que mostra uma sucessão de circunferências, mais um anel tangenciando essas circunferências, né?
Aqui, novamente, na Inglaterra, em Wiltshire, né? 5 de julho. Esse agroglifo, de forma particular, ele lembra muito alguns dermoglifos, né? Que algumas pessoas apresentam, né? Eu já tive a oportunidade, até o próprio Gevaer estuda essa questão dos dermoglifos, a própria revista UFO recebe, né? Alguns relatos, né? E lembrou muito, né? Lembrou muito alguns dermoglifos, né? Que às vezes pode ser inclusive interpretado como a ponta de um secador de cabelo, né? Às vezes pode aparecer. Mas ele traz algumas informações interessantes. Primeiro, a simetria, né? Como ele corta as próprias circunferências, e isso vem sendo recorrente, né? Nas figuras. Aqui, na Polônia, em 13 de julho, né? Relatado, o que também é fantástico, porque ele é um agroglifo que lembra muito bem os agroglifos da década de 80 na Inglaterra, essa sucessão de círculos espalhadas pelo campo, tendo algum tipo aí de distribuição, né? Realmente muito, muito enigmático. Se eu tivesse acesso ao croquis desse agroglifo, eu me atentaria muito, muito a poder descobrir as proporções entre essas circunferências, né? O porquê dessas meias luas ou meios círculos, né? Ou anéis interrompidos, né? Aparecendo aqui, né? Tentar descobrir se alguma proporção ou algum limite das distâncias em relação a eles. Então, tudo isso é passível de poder ser estudado, né? Aqui o de Hampshire, de 18 de julho, já começa assim, a aparecer já uma questão mais elaborada, né? Puxando já para alguns enigmas, né? Algumas figuras, digamos assim, enigmáticas, que trazem algum tipo de sequência, né? Em relação a cantos, a quadrados, a pórticos, né? Na figura. Aqui em Derbyshire, na Inglaterra também, né? Que vamos dizer assim, um agroglifo que aparentemente, muito devido à fase avançada da figura, né? Ele apresenta aí algumas circunferências que saem um pouquinho assim da geometria de circunferência mesmo, né? Mas a gente não pode chegar a muitas conclusões. Primeiro, porque a gente não foi lá fazer as medições, a gente não viu em loco, mas a princípio a imagem parece trazer aí um conjunto de círculos, né? E um quadrado unindo, assim, tangenciando e unindo o centro desses círculos, né? Que também diferencia um pouco dos que já vêm aparecendo. Esse aqui, de 20 de julho, reportado em 20 de julho, em Hampshire, traz uma questão muito interessante, que é justamente a simetria e a composição desse quadrado, tá? Essas linhas, elas se compõem, né? Então, dá a impressão de, obviamente, poder encaixar uma linha na outra. Isso pode ser um código, pode existir um código intrínseco ali nessas linhas, seja no tamanho das linhas, seja na proporção em que essas linhas se encaixam. Então, a gente pode sim tirar alguma informação em relação a isso. Aqui, pela primeira vez na Alemanha, né, nesse ano, no caso, em 28 de julho, na Alemanha, um crop circle também muito, muito comum, das décadas de 80, década de 70, 80, né? Aparecendo na Alemanha. Esse aqui em Yorkshire, de 31 de julho, também bastante enigmático e apareceu numa fase bastante avançada da cultura, tá? Eu, particularmente, me lembrou muito aqui um chapéu de cangaceiro, né? Um chapéu de lampião.
E o chapéu de lampião, o professor Tasca sabe mais do que eu, porque é filósofo, né? Ele sabe que no chapéu de lampião tem figuras enigmáticas, né? A estrela de Salomão, tem esse misticismo, né? Ligado a essa questão em relação ao chapéu de lampião. Então, me lembrou muito, né? É uma ferradura, né? Como a gente pode ver, é uma ferradura, e esses círculos dentro da ferradura, muito provavelmente existe alguma mensagem ali que está querendo dizer para a gente, né? O que ele quer dizer em relação a isso. Talvez seja o principal ponto do agroglifo, essa conexão dessa meia ferradura com esse triângulo, né? E alguma coisa complementar vindo em relação a essas figuras mais abaixo aqui, né? A imagem não favorece, é uma imagem de drone, a gente não tem a certeza se a imagem está exatamente a 90 graus, né? Mas aparentemente não há aqui, digamos, uma retidão em relação ao eixo de simetria desse coração. Mas, mais uma vez, como a gente observa pelo ponto de vista da imagem, a gente só pode fazer especulações, né, dentro desse processo e obviamente, numa outra oportunidade, poder analisar um pouco mais. Esse da Polônia, mais uma vez na Polônia, né, que é o final, que apareceu no final de julho, e aqui eu termino, porque, na realidade, é o último relato, e eu fiz faz uma semana que eu fiz essa apresentação, e já apareceram outros 2, né, agroglifos, e eu não coloquei na apresentação, mas esse último na Polônia, ele também traz um pouco de enigma, primeiro pela simplicidade, né, e segundo aqui, quem tirou a foto, ele não conseguiu colocar todos os círculos, né, que compõem a figura na lavoura, né? Então, um total de 7 círculos nessa lavoura, que ele mostra só 5, né? Aonde aparece numa distribuição, num posicionamento a ser interpretado, né? A posição dos círculos na lavoura, ele também faz parte da mensagem, né? E a gente só pode contar com o auxílio de pessoas, de preferência ufólogos, que possam ir lá no local, fazer essa medição, coletar todas as informações, e a partir de todas essas informações, a gente, como intérprete, ou na tentativa de fazer essa interpretação, a gente busca alguma lógica nesse processo, tanto no aparecimento da figura, quanto na imagem em si, né, que aparece ali em relação ao agroglifo. Aqui tem mais um, desculpa, em agosto, né? Apareceu em Hampshire, também muito bem elaborado, certo? Um anel, um segundo anel mais fino, ligando circunferências, né? Uma circunferência de plantas acamadas, e aqui listras, né? Um anel onde a gente tem listras intermitentes, né? Ou seja, ocorre uma interrupção, aí tem um padrão de listras, mais um padrão, que, obviamente, pode conter algum tipo de informação, até informação binária, né, em relação à mensagem com que essa figura possa estar transmitindo, né. E 2 triângulos, né, que a princípio podem mostrar, podem nos trazer a imagem de uma ampulheta, né, também, mas que estão, de certa forma, separados, né, entre si. Então, senhores, quando a gente se propõe a interpretar essa figura, há tantas linhas de raciocínio que é preciso ter, assim, um certo cuidado, obviamente, para não se perder, né, em tantas informações que podem ser geradas, né. O que vai dizer para a gente se a informação está correta ou não, se a linha de pensamento é uma linha racional ou não, ela se conecta a essa possibilidade da gente estudar
sobre a forma como foram feitas ou como foi feita essa figura. Então, a forma como foi feito é o que pode trazer mais luz a esse processo, né? Aqui em Hampshire, 8 de agosto, né? Agora no mês de agosto, eu até tive a oportunidade de discutir um pouco e observar essa formação. Ela, de certa forma, é uma estrela, né? É uma estrela de Davi, obviamente, né? Ou muito parecida, e essas linhas aqui, ela lembra algum tipo de assim, uma interpretação minha, né? Algum tipo de suástica um pouco quebrada, um pouco distorcida, né? Em relação a isso, né? Ao redor, o anel acamado, ele traz aqui informações que também podem estar correlacionadas à quantidade de diagonais, aos tipos de diagonais, a forma como essas diagonais foram feitas, né? A princípio, obedecendo aqui uma sequência treliçada, né? Como a gente diz aí, quem trabalha com estrutura sabe essa forma treliçada, né? De em cima para baixo, para cima para baixo. Isso pode estar relacionado com algum tipo de informação. Um clássico de 8 de agosto, 2 anéis, né, que montam 2 circunferências, né, uma circunferência menor no centro e um anel mais grosso fora, que lembra, né, obviamente uma circunferência maior, e um anel mais fino, tá? Estudar a proporção, observar a proporção e identificar a proporção do anel de plantas em pé com o anel de plantas acamadas e encontrar relações precisas é muito raro ocorrer. E quando ocorre, a gente na hora precisa se questionar o quão difícil deve ser realizar esse tipo de figura para que ela possa estar matematicamente exatamente dentro dessas proporções em que podem surgir, né, dentro dessas figuras. Aqui em Hampshire, em 11 de agosto, também é muito clássico, certo? Aqui eu me permito fazer uma interpretação, porque aqui a figura de drone, ela mostra aqui uma torre, né, de energia elétrica, passando aqui cabos de energia elétrica. Então, eu faço uma interpretação em relação a um motor elétrico, né? Porque, ao que parece, quem conhece, obviamente, vai saber que aqui a gente tem 2 ímãs, certo? Aparentemente. E aqui a gente tem um rotor, né? Com espiras de cobre, principalmente, que, ao entrar em rotação, vão gerar um campo, né, um campo elétrico devido à presença desse campo magnético. E aqui, a princípio, a gente percebe que aqui uma certa corrente elétrica, ou pelo menos a identificação de uma certa corrente elétrica. E aqui, obviamente, pode ser uma lâmpada, enfim. O que ele pode estar dizendo para a gente? Ele pode estar se referindo ao nosso sistema, né? Obviamente, de transmissão e de descoberta de produção de energia elétrica. Ele pode se referir a um outro tipo, ou um tipo ainda não digamos assim, não encontrado de geração de energia elétrica. Ele pode muito bem, né? E, olhando pelo ponto de vista geométrico da figura, obviamente, se a gente tem as medições, a gente tenta medir, tenta encontrar as proporções entre as plantas acamadas, as plantas que ficaram em pé, né? Olhando sempre por essa ótica para poder, obviamente, chegar naquilo que eu falei para vocês, de tentar descobrir a probabilidade de um ser humano fazer essa figura e, se foi ele que fez, que tipo de equipamentos que ele utilizou. Ele não deixou rastro, né? Quantas pessoas foram necessárias, né, para se chegar a essa figura, né? Aqui relatado dia 15 de agosto, em Wiltshire. Aqui relatado 16 de agosto, no dia seguinte, né?
em Warwickshire, né? Também próximo aqui a uma formação. Aqui, na realidade, é um castelo, né? É o Castle Sandon, né? Ou Sandon Castle, né? Como diz aqui, é um castelo medieval, né? Que tem lá na Inglaterra as ruínas, né? De um castelo medieval. Próximo aqui, obviamente, é o castelo, uma formação com uma estrela, né? Bastante característica, em que aqui você tem um anel, em que um anel é interrompido, mais uma vez, uma possibilidade de ter uma informação codificada, né? Em relação a isso. Então, para a gente não perder tempo, que eu acho que eu me alonguei demais na apresentação da temporada, eu vou rapidamente mostrar, apresentar algumas, digamos, alguns estudos da geometria relacionado principalmente com esses dois agroglifos. O de Alton Barnes, né, que foi feito na Canola, né, também conhecido como Cousa, né, e o de Avonbury, né, próximo a esse círculo de pedra que tem lá em Wiltshire. Então, esse de Alton Barnes, ele está simplesmente a 2 quilômetros dessa figura, desse cavalo branco aqui, que é conhecido como White Horse, né? Ele foi construído em 1812 por um fazendeiro chamado Robert Pyle, tá? Ele tinha uma fazenda ali próximo, na vila de Alton Barnes, né? E ele foi lá nessa colina, que tem aproximadamente 280 metros de altitude, é o ponto mais alto ali, próximo a essa vila, né, de fazendeiros, em que você consegue ver ali, estando aqui nessas lavouras, você consegue ver de longe esse cavalo branco. Ainda é um objeto de estudo, e assim, eu acho muito importante que os ufólogos, né, principalmente aqueles que moram lá na Inglaterra, né, possam resgatar a história dessas construções, porque esse não é o único cavalo branco, existem outras figuras neolíticas também construídas lá, onde os agroglifos pululam em volta, né, dessas construções. Então, é interessante resgatar a história, né, porque a gente faz pensar que já em 1800, né, já no século retrasado, já ocorria essas formações construídas pelos homens, né, para que ela fosse vista, né, de uma certa distância, para quem estivesse chegando de longe, enfim. Obviamente, o aparecimento desses agroglifos também possa ter alguma relação em relação a isso. Então, essa figura, senhores, do ponto de vista geométrico, a gente descobriu que ela possui uma simetria oculta. E essa simetria oculta, ela está representada, obviamente, por esses 4 triângulos nessa face e por esses 4 triângulos nessa face. Quando a gente faz, por exemplo, o espelhamento dessa face, a gente encontra, obviamente, essa face, exatamente essa face. E quando a gente faz o espelhamento dessa face, a gente encontra a simetria, obviamente, o espelhamento dessa face. Então, assim, a primeira, vamos dizer assim, informação que a gente pode tirar na construção dessa figura é que ela foi projetada para ser uma figura em que 2 faces superiores geram a face inferior através de uma simetria, tá? O que quem olha, por exemplo, a simples olho, quem olha para a figura, pô, uma figura bonita, tem triângulos, né? Mas esses triângulos, eles têm relação entre si? Tem, né? Eles possuem uma simetria entre eles que montam a figura final. E essa simetria, quando a gente, por exemplo, busca reproduzir ou dar um certo movimento para essa simetria, me lembrou muito a ação de um calendoscópio, né? Então, quando a gente pega essa construção e procura representar essa simetria em movimento, ela lembra um calendoscópio em movimento.
o que, obviamente, vai ter diferentes interpretações, né? Isso foi apenas uma situação que me chamou a atenção do ponto de vista de construção, né, dessa figura. Como eu havia comentado, ó, ela tá a 2 quilômetros do White Horse, e aqui a gente pode ver, né, obviamente, o cavalo branco aqui. Então, do agroglifo, a gente conseguiria ver aqui a colina, né, que tem aqui aproximadamente 280 metros de altitude, e a gente consegue ver esse detalhe. E aí, o que acontece, por exemplo, na formação desses triângulos? Porque, assim, ó, quando você tem uma formação de triângulos, uma figura, você precisa classificar eles, né? Você precisa saber se esses triângulos possuem ângulos iguais ou ângulos diferentes, né? E isso, de certa forma, pode trazer algum tipo de informação sobre a construção dessa figura. E eu descobri, analisando, obviamente, esses dois lados da figura, por quê? Porque os lados inferiores são lados simétricos, né? Eu descobri uma certa sequência angular, certo? Pela construção desses triângulos. E quando eu classifico esses triângulos, que eu preciso, de certa forma, entender o tipo de triângulo, que tipo de triângulo que foi usado, eu descobri que nos dois lados, basicamente, a gente possui um triângulo isósceles, que é um triângulo formado por no mínimo 2 ângulos iguais ou congruentes, né? Então, ele vai ter 2 lados iguais, pelo menos um triângulo isósceles, né? Que é um triângulo aqui que tem 53 graus e 74 graus. Ele tem um triângulo acutângulo, tá? E todo triângulo acutângulo, ele tem ângulos menores de 90 graus, né? E tem 2 triângulos obtusângulos, né? Que é um triângulo obtusângulo que tem pelo menos um ângulo obtuso maior que 90, mas menor que 180. Bom, mas o que tem de extraordinário nisso, né? Você tem lá metade da figura feita por triângulos que seguem uma sequência, um isósceles, um acutângulo e um obtusângulo. Se for fácil fazer isso, né? Se for comum fazer isso, então deve ser comum eu construir triângulos, certo? Sem me importar com os tipos de ângulos que eles vão formar. E cada vez que eu fizer isso, deve ser comum eu obter uma sequência Fibonacci, então, né? Nesses ângulos. Deve ser comum, né? Se você pegar agora uma folha, fazer um círculo e começar a riscar triângulo, você tem que encontrar se é comum, certo? Se é da natureza, né? Se não é algo, digamos assim, inerente do processo construtivo, você tem que obter uma sequência Fibonacci. Então, seria bom se fosse verdade isso, né? Mas não é verdade. Então, para que uma pessoa ou uma equipe, e agora a gente usa um método científico, vamos imaginar que uma pessoa foi lá com um pedaço de pau e com uma corda, botou no pescoço e resolveu fazer os triângulos. E ele fez ao azar os triângulos e, de repente, conseguiu extrair, conforme os ângulos desses triângulos, uma sequência Fibonacci em relação aos ângulos. E olha que eu não estou falando, e isso aí eu deixei para o nosso palestrante de amanhã, numa conversa particular, obviamente, a análise da presença desses ângulos. Da presença o quê? Dentro desse processo dos ângulos repetitivos que a gente possui nessa figura, e, obviamente, como eles são simétricos, eles, obviamente, se repetem pela própria questão da simetria dentro da figura, e que pode gerar uma sequência, e gera uma sequência numérica. E essa sequência numérica, obviamente, ela deve ser analisada sob todos os aspectos. Se for por um aspecto matemático, se for por um aspecto criptográfico,
Isso não sou eu que vou dizer, senhores. Isso eu deixo para os especialistas. O especialista pode chegar e dizer, não, mas isso aí não me diz nada. Não tem problema. É isso que a gente quer saber em relação a isso. Se diz alguma coisa ou se há uma sequência lógica em relação a esse processo. Eu acho muito difícil, essa é uma opinião particular, eu acho muito difícil que você possa, mesmo tendo um mínimo planejamento e não cuidando dessa parte dos ângulos, obter uma sequência numérica que possa corresponder a uma pequena ou início de uma sequência Fibonacci na distribuição dos ângulos do triângulo dessa figura. Bom, aqui vem uma outra situação, porque assim, ó, quando você estuda a figura, você precisa cuidar da área da figura total, ou seja, a área que ela compreende, plantas acamadas e plantas em pé, certo? Você precisa observar a área das plantas acamadas, representadas por vermelho, que são essas plantas aqui, e você precisa também ver o que a gente tem de área de plantas em pé, certo? Porque a gente espera que tudo isso aqui seja ao azar, tudo isso aqui não vai bater nada com nada, você entendeu? A relação de uma determinada área com outra não vai bater nada com nada. Mas quando, por exemplo, eu vejo a área total, que é a área que compreende toda a figura, certo? E busco uma relação dessa área total com a área acamada, eu tenho de plantas que foram tombadas, eu tenho aqui uma relação de 2,56, certo? Quando eu pego, por exemplo, a relação entre as áreas, a área de plantas em pé, certo? Que estão em pé, e relaciono com as áreas da planta acamada, eu tenho uma relação de 1,56. Quando eu pego essa relação com essa relação e divido uma aquela outra, dá 1,63. Mas veja bem, a relação de 1,63 é a mesma relação se eu pegar a área total e dividir pela área de plantas acamadas. Ah, mas isso é comum. Mas como é comum? Né? Se você tem a formação de triângulos ao azar, né? Isso aqui não é comum. Essa relação, dar exatamente 3 casas com essa relação, é extremamente improvável, a não ser que você faça um planejamento, que você tenha equipamentos hábil para ter essa precisão e fazer com que essa relação seja possível. Então, a gente pega uma figura ao azar, faz círculos, certo? Na mesma proporção, basicamente, que a figura real, ou pega uma outra figura com triângulos, retângulos, círculos, pentágonos, produz, certo? Simula e vê e descobre que eu necessito fazer isso milhares de vezes, eu preciso desenhar isso milhares de vezes para conseguir essa proporção entre essa área total e planta acamada ser igual à proporção entre área total e planta em pé. Então, matematicamente, a gente está falando de algo probabilístico. De forma probabilística, é muito difícil, a não ser que você tenha um baita planejamento, pessoas hábeis, com equipamentos que vão deixar muitas marcas, certo, da construção dessa figura, para você conseguir essa precisão, conseguir esses resultados. Então, a figura tem um conjunto de 16 triângulos que formam, certo, a figura. Todos eles produzem 2 imagens em espelho, completando uma figura que é simétrica. Um conjunto de 4 triângulos forma uma simetria oculta. Foi o que eu, pelo menos, consegui identificar que há um certo ocultismo, vamos dizer assim, uma certa informação oculta em relação à geometria, né? Os ângulos dos triângulos obedecem a uma pequena sequência Fibonacci, que começa, obviamente, com 0, 1, 1, 2. Se é uma informação criptografada, se é algo numérico, isso aí a gente tem que estudar posteriormente.
E há uma proporção entre as áreas dos triângulos e da circunferência, que eu acredito ser de difícil reprodução, sem instrumentação de campo e um refinado cálculo construtivo. É preciso um refinado cálculo construtivo. Você chega para uma pessoa e diz assim, ó, tá aqui, uma corda, um pedaço de pau e um ajudante. Eu quero que você faça um agroglifo que, com 8 triângulos, que desses 8 triângulos surjam 16 triângulos, eles sejam simétricos, e esses triângulos precisam ter ângulos que sejam um triângulo isósceles, 2 obtusângulos, e esses ângulos precisam ter uma relação Fibonacci entre eles. Pronto, é a receita. Você precisa dar essa receita, entendeu? Para que possa se reproduzir aquele agroglifo. E esse aqui, de Wiltshire, olhando pela mesma ótica, passando pela mesma navalha, entendeu? Partindo do ponto de vista de que isso aqui foi feito por alguém, com um pedaço de pau, com corda, passando sobre a mesma navalha que eu passei o outro, o que a gente consegue encontrar? A gente consegue, primeiro, identificar que ele foi feito perto de um local arqueológico lá na Inglaterra, conhecido, que é o Circo de Pedra de Avonbury, né? Então, é um local conhecido, é um pequeno Stonehenge, né? Que tem por lá e que tem praticamente todo o território inglês. A gente considera, por exemplo, quando a gente desmembra a figura, a gente percebe que ela é composta por uma circunferência, um hexágono, 6 espiras e 94 linhas. Em 94 linhas, que dá a impressão de ser um ralo, certo? Dá a impressão de ser um ralo. Como esse crop circle tinha espirais, a primeira coisa que eu busquei identificar é que tipo de espiral a gente pode estar falando. Será que é uma espiral de Arquimedes, onde as distâncias são constantes? Será que é uma proporção áurea? Uma espiral de proporção áurea requer um método construtivo bastante refinado. Uma espiral de Arquimedes é uma espiral relativamente fácil de se construir. E se ela for uma espiral logarítmica, ela é mais fácil ainda devido às ferramentas que estão disponíveis, obviamente, computacionais, para poder produzir um planejamento para a construção de uma figura dessa. Então, o que a gente faz? A gente pega cada espira e faz a medição de cada espira e joga dentro da fórmula para se identificar uma proporção áurea, se existir uma proporção áurea. Então, uma proporção áurea, ela precisa ter uma relação entre os lados do quadrado formado por essa espira, por esse semiarco, né? Semicírculo, exatamente de 1,61, 80, 33, 98. Aqui com várias casas depois da vírgula. A espira A possui exatamente 1,6002. A espira A é a primeira espira, certo? Bom, a gente já fica com uma pulga atrás da orelha. Quando a gente vai para a espira B, a gente encontra uma proporção de 1,71. Ela já fugiu de uma proporção áurea. A espira C, 1,16. A espira D, 1,56. A espira E, 1,65. Já dentro da casa de entre 1,60 a 1,65. Mas deveria ser 1,61. E a espira F, que é a última espira, ela possui uma proporção entre os seus trechos, né, de 1,08. Então, a única espira que chegou próximo a uma proporção áurea foi a espira A, construída muito próxima da proporção áurea, mas não é uma proporção áurea. Mas essa conclusão a gente deixa um pouco em aberto, porque a gente avaliou uma foto. É possível avaliar uma foto, senhores, desde que você tenha a escala de objetos na foto, certo? A fotogrametria é um método de avaliação tanto topográfica quanto de medição de áreas utilizada e em voga. Então, é possível você utilizar uma foto desde que você tenha uma determinada qualidade nessa foto para poder, obviamente, fazer essa medição. E, saindo das espiras, eu vou para as linhas, porque
visualmente, é possível ver que as linhas constroem as espiras, certo? E dentro desse processo de construção, as linhas, elas dão as distâncias entre as espiras. E eu preciso identificar que tipo de espira, que tipo de distância essa espiral ela foi feita, ela foi fabricada. Então, o que a gente faz? A gente mede fração por fração dessas linhas, a gente mede cada uma dessas linhas, pega o Excel, coloca essas medições em ordem crescente ou ordem decrescente, tanto faz, e busca qual que é a representação, que curva que representaria melhor a distribuição dessas distâncias. Quando a gente observa o coeficiente de determinação, que é esse R ao quadrado, o coeficiente de determinação, ele diz assim, olha, a reta da equação, ela passa de forma mais próxima para uma determinada porcentagem de linhas. Então, assim, aqui ele está dizendo para mim que essa reta representa essa distribuição aqui em cerca de 88%. É uma equação linear. A equação exponencial representa essa distribuição em 95%. Só que a equação logarítmica representa essa distribuição em 96%, que é maior que 95%. Então, com isso, eu chego à conclusão que essa espiral é uma espiral de Bernoulli. E é uma espiral, senhores, de Bernoulli, simples de fabricar, simples de fazer. Não é muito difícil você fazer uma espiral de Bernoulli, certo? Desde que você tenha as ferramentas computacionais para poder determinar o número a distância das linhas, e desde que você faça essas linhas auxiliares, como o método de Bernoulli indica aqui como fazer essa espiral de Bernoulli. Aí a gente passou por mais uma navalha, essa figura, que foi o teorema 4 de Hawkins. O teorema de 4 de Hawkins diz assim, olha, para que a figura tenha algo de particular do ponto de vista geométrico, ela precisa ter uma relação entre a área total e a área dentro do hexágono, dentro do hexágono, de 1,33 ou 4/3. Se isso ocorrer, significa que a forma como foi construído foi uma forma de alta elaboração. A pessoa conseguiu fazer uma geometria praticamente perfeita, porque essa relação 4/3 ela está associada com uma nota diatômica segundo a escala de Hawkins, né? Que estudou os cropcírculos na década de 80, começo da década de 90, e criou digamos assim, essa capacidade de estudo e de interpretação em relação a isso. Só que essa relação que a gente encontrou foi uma relação de 1,56 e 55, que é uma relação superior, obviamente, de 1,33. Ah, mas será que não está errada a medição? Olha, eu acho muito difícil, porque para a gente chegar a 1,33, por mais que a gente reduza o círculo, aumente um pouco o círculo, eu estou falando de uma diferença de metros. E dificilmente, mesmo analisando as medidas através de uma foto, dificilmente a gente vai errar por metros se a gente usa a escala certa e usa, obviamente, a medição correta, né? Então, quais são as conclusões? A conclusão é que a área do hexágono não guarda proporção com a circunferência, pois não satisfaz o teorema 4 de Hawkins. A espiral possui uma forma matemática de uma espiral de Bernoulli, que, por sinal, é mais simples entre as formas existentes de espiral. Não é difícil fazer, porque há uma certa assinatura ali naquela figura. E as linhas auxiliares construtivas da espiral de Bernoulli configuram uma assinatura do Cyclemaker. Essa, senhores, é uma opinião pessoal minha, de acordo com a interpretação e de acordo com as contas que eu fiz, entendeu? Eu não posso afirmar, obviamente,
abertamente e posso bater o martelo assim, ó, não, isso aqui foi feito pelo homem. Não posso, porque eu não fui lá, eu não estudei, as medidas que eu fiz foram de escala em relação a conhecer as distâncias entre o eixo das marcas do pneu do trator, as distâncias entre a barra de pulverização. Então, eu não posso 100% de certeza afirmar, mas eu posso concluir que, a princípio, não há uma construção tão, vamos dizer assim, extraordinária em relação a essa figura. É uma figura bonita, há formas geométricas ali que chamam a atenção, mas há também uma assinatura da construção desse Copper Circles que faz a gente, obviamente, ficar com uma pulga atrás da orelha em relação à sua autenticidade, como foi comentado ali. Então, conclusões finais. O agroglifo de Alton Barnes, Wiltshire, relatado dia 10 de maio, ele apresenta medidas de aspectos construtivos organizados e relacionados entre si, tá? 8 triângulos, cuja distribuição tipo obedece uma sequência, a distribuição dos ângulos obedece uma pequena sequência Fibonacci. Eu posso deixar isso de lado, certo? Mas eu tenho que aceitar que fazer um agroglifo que tenha essa distribuição dos ângulos e que ainda produza uma certa simetria entre as figuras, cara, tem que ter as manhas, não é assim, entendeu? Um pedaço de pau assim que tu vai... Bom, se for, eu quero conhecer esse as, entendeu? Essa pessoa destacada da sociedade. E o tipo de cultura, que é a canola e a fase de desenvolvimento dela, a plena floração, torna ainda mais difícil a execução, obviamente, dessa figura. Já no agroglifo de Avenbury, a princípio, contém uma espiral, certo? Que lembra muito um ralo ou alguma coisa que a gente lembra de hipnotismo, né? Aquela espiral girando, enfim. Mas que os aspectos construtivos em si, aparentemente, não guardam nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Inclusive, não guarda nenhuma semelhança em relação ao agroglifo na canola, relatado dia 10 de maio, como a gente observou, a gente viu ali naquela figura. Então, o tema agroglifo como caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Me achei aqui. Desculpa, Flori. Eu achei que eu tinha saído da reunião. Então, o tema agroglifo, como a gente falou, como a própria Lala falou na reunião de ontem, é um tema complexo, é um tema multidisciplinar, certo? É preciso, sim, uma união, uma união de interpretações, né, para poder entender todo esse processo. Como eu falei para vocês, agora a gente procura, ou seja, eu acho que o olhar crítico sobre a construção da figura, ele se faz muito necessário em relação a isso. A gente pode usar várias ferramentas para poder entender esse processo, entender como foi construído. É possível essas probabilidades serem probabilidades corriqueiras? É isso que o estudo, pelo ponto de vista geométrico ou matemático, vai dizer para a gente, entendeu? É possível você dar uma instrução para uma pessoa e pedir para ela, vai lá e faz. Mas, veja bem, faça nessas condições. Faça com que os ângulos fiquem assim, que guarde uma proporção entre as plantas acamadas e as plantas em pé. Então, assim, quando a gente recorda dos trabalhos feitos, né, que estão aí para todo mundo poder avaliar, todo mundo poder criticar e todo mundo poder dizer o que há de errado, o que precisa ser complementado, desde a década de 80,
através da Nancy Talbot, como foi comentado pela Lala, do próprio Levengood, que infelizmente já é falecido, mas que foi tão criterioso a ponto de fazer 3 publicações dos estudos que ele fez dos agroglifos em revistas científicas, né? Então, assim, eu acho que a verdade sobre o tema ela ainda carece de muita observação. Assim como tudo na ufologia, é preciso também colocar essas navalhas em funcionamento, né? A gente precisa também ter essa ótica dessa questão humana nesse processo. E eu vou um pouco mais além, né? Eu acho assim fantástico poder estudar, e quando a gente tenta encontrar e consegue encontrar alguns viés nessas figuras, eu vou um pouco mais além assim de tipo questionar também a questão humana. Por exemplo, pô, a pessoa fez, um grupo fez, né? Um maker fez, que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que os agroglifos falsos eles existem, né? Já foram mostrados na década de 80, a gente sabe disso. Mas qual que é o objetivo, né? O financiamento, né? Como que, aonde você quer chegar, né? Então, do ponto de vista psicológico, é um viés interessante também. Eu não jogo no lixo, né? Essa questão. Mas para quem pode chegar a um certo olhar crítico em relação à formação dessas figuras, encontrar essas probabilidades, né? Essa probabilidade de você encontrar determinadas sequências e estudar o agroglifo e descobrir que não há vestígios de ação humana, obviamente que é algo extraordinário que ainda continua, né? E que a gente espera, sim, o aparecimento no Brasil, né? Para poder ter a oportunidade de colocar essas ferramentas, né? Mais essas ferramentas em auxílio no estudo dos crop circles, né? Como foi colocado ali em 2016, né? Que foi um marco, para mim realmente foi um marco assim na pesquisa, e que só levantou mais dúvidas, né? Apesar de que existem conclusões importantíssimas, né? Dentro desses 3 pontos de vista que foram estudados, só ampliou, né? O número de perguntas, e a gente espera aí poder ter oportunidade, né, de poder fazer novos estudos aí, poder contribuir tanto com o Patovni quanto por outros grupos, né, ufológicos. E o crop circle, sim, ele pode e deve ser estudado pela ufologia. Não é crime, não é errado, né? Eu recebi muitos questionamentos. Não, mas por quê? Por que a ufologia tem que estudar né? Alguém viu um ET fazendo? Alguém viu uma nave, né? Não, ninguém viu. Há relatos, mas fazendo ali, há relatos de luzes e tal, tudo bem. Mas o fato mesmo, tudo bem, não está documentado. Mas por que a gente não pode estudar? Por que um ufólogo não pode estudar, né? Os crop circles, né? Então, eu acho que há muita coisa a ser estudada, a ser debatida, e eu agradeço mais uma vez o Patovni pela oportunidade de poder estar apresentando esses resultados. Fico agora aberto a questionamentos, né? E sempre fica, Flori, aquela dúvida, né? Se ninguém perguntar nada, todo mundo entendeu. O palestrante foi singular, né? Todo mundo entendeu. E se o pessoal fizer pergunta, é porque os palestrantes não soube se explicar, né? Nós já temos algumas perguntas aqui no chat, mas antes sinta-se muito cumprimentado, porque realmente a abordagem científica da sua fala é de grande contribuição para o entendimento, ainda que paulatino e limitado, né, deste fascinante tema. É exatamente, né, dessa visão científica que se precisa, obviamente, num contexto mais amplo de compreensão, que passa também
por outros setores, né, do conhecimento, que não meramente a ciência, até mesmo a arte, porque são objetos lindíssimos os agroglifos, de maneira que essa contribuição, de fato, é relevante.